Alô, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala novamente é o professor Whindersson e hoje eu trouxe a vocês um exercício, isso mesmo, um exercício sobre eletrotérmica aplicado no estudo da calorimetria, a qual convido a todos a me acompanhar nos slides a seguir. Vejamos agora o exercício a seguir. Uma chaleira elétrica de 220 volts aquece inicialmente 600 gramas de água de 10 graus Celsius para 90 graus Celsius em apenas 4,82 minutos, onde após o processo de aquecimento, constata-se que 20% dessa massa de água foi emitida, ou seja, perdida para o ar envolvente sob a forma de vapor de água, enquanto o restante dessa mesma massa líquida permaneceu no interior da chaleira. Sabendo-se que o calor específico da água, representado pela sigla C, corresponde a 1 caloria por grama vezes grau Celsius, e que 1 caloria é igual a 4,2 joule, e o calor específico do gelo, indicado pela sigla C, corresponde a 0,5 caloria por grama vezes grau Celsius, e o calor latente do vapor da água, indicado pela sigla LV, corresponde a 540 calorias por grama, e o calor latente de fusão de gelo, representado pela sigla LF, corresponde a 80 calorias por grama, pede-se, letra A quantidade total de calor absorvido pela água durante o aquecimento. Letra B, a potência elétrica útil da chaleira. Letra C, a resistência elétrica. Letra D, ao adicionarmos 150 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius na parte líquida que permaneceu no interior da chaleira elétrica após o aquecimento, em qual temperatura T ocorrerá o chamado equilíbrio térmico. Vejamos no slide a seguir a resolução do item A. Vejamos agora como calcular a quantidade total de calor absorvido pela água durante o aquecimento. Para isso, vamos recorrer à seguinte expressão: QT, que significa a quantidade de calor total absorvida pela massa de água durante o aquecimento, vai ser igual 20% do QL mais 80% do QS. Quando utilizamos a sigla QL no problema? Quando no enunciado ocorre em alguma parte transformação de estado físico. No problema, lá diz que 20% de toda a massa de água foi convertida, ou seja, foi perdida em forma de vapor de água. Bom, então quando isso acontece, nós utilizamos a sigla QL no problema. E por que utilizamos o QS? Lá no problema diz que o restante permaneceu no mesmo estado físico. Então, o QS é quando nós temos o mesmo estado físico e utilizamos o QL quando ocorre mudança de estado físico. Bom, então o nosso QL aqui no problema representa a quantidade de calor fornecida para converter em vapor de água após o aquecimento. E o nosso QS representa a quantidade de calor absorvida em estado líquido após o aquecimento. Recorrendo então à expressão de cima, temos que QT, que é a quantidade total de calor absorvido pela massa de água durante o aquecimento, vai ser igual a 20%. Esse 20% precisamos transformar em fator percentual. Mas como transformar? É só pegar o 20 e dividir por 100. Ao dividir 20 por 100, iremos encontrar o seguinte fator: 0,2. Multiplicando esse 0,2 pelo QL, quem é o nosso QL? É o nosso calor latente. Como calcula isso? Pega-se então a massa da água confinada
na chaleira elétrica e multiplica pelo calor latente de vapor de água. Em seguida, vamos somar com 80%, transformando os 80% em fator percentual, iremos obter 0,8. Sabendo que esse 80% é a quantidade de massa que permaneceu no estado líquido, então nosso QS é a nossa fórmula do calor sensível, o nosso Q-macete. Então, qual que é a nossa formulinha aqui? A massa de água multiplicado pelo calor específico da água vezes a variação da temperatura. Bom, então, quem é a nossa quantidade total de calor absorvido? Isso vai ser igual a 0,2 multiplicado pela massa de água confinada no interior da chaleira elétrica. O enunciado fala que foi colocado 600 gramas de água. Então, a nossa massa aqui representa 600 gramas. O enunciado também traz que o calor latente de vapor de água representa 540 calorias por grama. Mais o 0,8, fator percentual, multiplicado pela massa de água, a mesma massa que eu tenho lá guardado ou confinado no interior da chaleira, que corresponde a 600 gramas, multiplicada agora pelo calor específico da água no estado líquido. Para cada estado de cada material apresenta um tipo de calor específico diferente. No caso de ser água e estar no estado líquido, esse calor específico para a água no estado líquido corresponde a 1 caloria por grama vezes grau Celsius. O enunciado fala que a água foi aquecida de 10 graus Celsius para 90 graus Celsius. Fazendo a diferença, observamos que a temperatura absorvida durante todo o aquecimento nessa água foi de apenas 80 graus Celsius, que é a diferença de 90 menos 10. Bom, então, simplificando aqui, cancelando aqui as grandezas correspondentes, grama com grama, Celsius com Celsius, faremos agora, a seguir, a nossa operação matemática, a multiplicação. Bom, como fazemos agora a nossa multiplicação? Vamos pegar 0,2, multiplicar por 600, em seguida por 540. Presta bem atenção. 0,2 vezes 600 vezes 540. Ao multiplicar esses três fatores, iremos encontrar um valor correspondente de 64.800 calorias. Em seguida, vamos multiplicar 0,8 por 600 por 1 e por 80. Ao multiplicar 0,8 por 600 por 1 e por 80, iremos encontrar aqui um fator de 38.400 calorias. Somando então os dois valores, iremos obter um valor total durante todo o processo de 103.200 calorias. Esta foi a quantidade de calor total absorvido pela água durante o aquecimento. No próximo vídeo, vocês vão ver a resolução da parte B e da parte C. Aguarda a próxima edição.